Eu sempre tive o hábito de ler, e ler bastante. E li sempre muito. E li desde a minha juventude. O exemplo foi meu pai. O meu pai era um homem que gostava muito de ler. Eu tive a oportunidade de, naquele momento, ler toda a obra de Jorge Amado. Depois me dediquei ao curso de Direito, fiz Direito e passei, a partir daí, a só ler e a escrever no componente jurídico, no aspecto jurídico. Quase de uns 5 anos para cá, eu comecei a voltar de forma lenta à literatura, à filosofia e também a leituras de obras de natureza política. E de 3 anos para cá, para ser preciso, 3, 4 anos para cá, comecei a escrever. Daí surgiu o primeiro livro, que foi lançado vai fazer 2 anos, e agora eu preparei o segundo livro, chamado Meu Mundo, e esse livro eu pretendo daqui a 2 ou 3 meses publicá-lo. O primeiro livro constou de crônicas, várias crônicas que falam sobre vários assuntos, desde assuntos os mais afetivos possíveis, aos assuntos que tratam da miséria humana, do sofrimento humano e da realidade política do nosso país. Do primeiro para o segundo livro, quando eu já tinha material suficiente. Agora, no terceiro livro eu estou pensando em escrevê-lo ou um romance ou contos. Para isso, eu estou lendo bastante contos, já começado em todos os contos da Clarice Lispector, para que eu possa também criar as minhas histórias e que quem as lê imagine que aquela história ali contada poderia ser possível. Eu criei 10 contos no primeiro livro que eu lancei, livro de crônicos e contos, contos e crônicas, e o próximo eu vou lançar só eminentemente de contos. A vida é uma experiência, certo? Então, eu sou um grande observador das pessoas e do mundo. E acho que o escritor o é. Então, ele pega a ideia, certo? Da existência cotidiana. Certo? E com isso aí, aliado à leitura permanente que se faz. Como eu trago os meus escritos, normalmente é aquilo que eu leio também, certo? Eu trago Dostoiévski, eu trago um dos grandes pensadores brasileiros, que é Eduardo Geneste. Ele tem um livro fantástico, Ilusão da Alma, certo? Então ele diz: quem veio primeiro, o cérebro ou a consciência, certo? O cérebro é uma massa gosmenta, certo? E a consciência é a opinião daquilo que o cérebro emite. Então, veja bem, leio muitos autores mesmo. Então, junto à experiência da vida, com a leitura que eu faço, certo? E o ato que eu já tinha de escrever, não é que escrever seja, você pega assim, não, ele tem que ter cuidado com o que ele vai dizer, tem que dizer com estética, tem que dizer com beleza, tem que dizer com arte, e tornar a leitura para quem a lê, certo? Prazerosa. É essa busca que eu faço para que a leitura que eu realizo, a escrita que eu faço, ela não só possa me satisfazer, mas ela possa, sobretudo, tornar prazeroso quem a lê. Gostar de ler, sobretudo, ter disciplina para escrever e nunca achar que está completo, sempre achar que está no processo de
aprendizado. Aqui eu me mostro, eu tiro toda a minha, busco que as pessoas me entendam, certo? E aqui trata dos mais variados assuntos. A pessoa que vê essas crônicas, certo? Eu falo sobre Arapiraca, falo sobre Maceió, falo sobre a felicidade, falo sobre livros, falo sobre sofrimento, falo sobre a alegria, o encantamento, o estado social, a miserabilidade, compreender o significado da existência, enfim, compreender por que nós estamos aqui, compreender porque alguns não estão certo e outros não dão, compreender porque existem pessoas tão fantasticamente ricas e pessoas que sequer têm onde dormir. Então esse livro busca passar essa mensagem para quem lê através das crônicas, entender que nós somos iguais, porém somos absolutamente diferentes. Então é esta mensagem que eu tenho que deixar, a começar do título do livro, Meu Mundo, o mundo meu, o mundo como eu vejo o mundo, e como eu quero levar essa mensagem, que as pessoas possam compreender e possam também melhor enxergar que a existência, ela também é feita de dor, ela não é só feita de alegria, certo? Enfim, esse livro, primeiro dizer quem eu sou, e segundo que as pessoas melhor possam compreender o que é o mundo. Eu tive a rara alegria, ou a fantástica alegria, de viver o cinquentenário de Arapiraca, em 1974, o ano que aqui cheguei. Era uma Arapiraca tranquila, uma Arapiraca pequena, uma Arapiraca de 50 mil habitantes. E já estamos numa contagem regressiva para viver o centenário de Arapiraca. Então, eu vivenciei o cinquentenário em 1974, quando aqui cheguei, e vou vivenciar, se Deus assim me permitir, o centenário de Arapiraca. Arapiraca hoje é uma cidade pujante, é uma cidade de 234 mil habitantes, é uma cidade que se agita no bom sentido, do ponto de vista cultural, as manifestações em todos os segmentos da cultura, certo? E do ponto de vista também do progresso material da cidade, certo? Uma cidade inquieta, uma cidade que, ao meu ver, ela está numa fase de transição benéfica, ou seja, a cidade que montanha no passado, e eu vivenciei isso, era tão somente arraigada e apegada à cultura do fumo, para a cidade hoje que tem manifestações culturais, várias faculdades, certo? E que ela exuberantemente cresceu em todos os sentidos. E um fato relevante que você mencionou há pouco, são raízes de Arapiraca. Uma felicíssima ideia do deputado Ricardo Nezinho, inclusive eu integrei também raízes de Arapiraca, é que daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, ou como diz a turma jovem, né, 300 anos, certo? Vai saber como essa Arapiraca se fez, qual o suor que derramou e quais as lágrimas que jorraram pelos olhos. Ou seja, é um marco interessante, importante, em que, de forma bastante discreta, sem nenhuma conotação político maior, certo? Mas que o deputado, neste caso, o deputado Ricardo Nezinho, realiza um trabalho culturalmente
muito importante em prol de estabelecer a memória, preservar a memória desta cidade. Eu nasci lá em Portugal, né, em 1949, no dia 23 de agosto, certo? Sou de uma família, parte dos avós, muito numerosa, e vim para Arapiraca meio por acaso. Eu até os 23, 24 anos não conhecia Arapiraca. Certo? Vim em 1974, passar 60 dias, e já se vão 49 anos, certo? Aqui eu fiz minhas amizades, constituí minha família, meus filhos, e é uma cidade que eu fui ficando, certo? E quero parabenizá-lo por esse programa, por essa nova forma de comunicação, por essa modernidade que Arapiraca está inserida nisso, e dizer que estamos sempre à ordem aqui, nessa minha bibliotecazinha, onde eu leio muitos autores alagoanos, leio autores estrangeiros, enfim, vou fazendo minhas leituras e meus escritos exatamente nesse localzinho em que estou sendo, neste momento, entrevistado para você. Muito obrigado.